O sol castigava a terra seca e rachada, seu calor impiedoso refletido no olhar vazio e humilhado de Kiona. Amarrada em uma estaca no centro da pequena clareira, seus olhos faiscavam com um misto de dor e resistência. Ao seu redor, homens da tribo inimiga riam com a brutalidade de sua vitória, exibindo-a como um troféu, um símbolo cruel que marcava a derrota de um mundo que ela amava. O céu acima se estendia vasto e sem nuvens, pesado como o destino que pesava sobre ela. O vento quente agitava a poeira, sussurrando histórias de travessia e perda, enquanto a luz do fim da tarde desenhava sombras longas sobre o solo árido. O silêncio da natureza parecia um contraste cruel com o burburinho desumano que se formava ao redor da prisioneira. Não muito longe dali, na serenidade tensa da aldeia Apache, Taian sentava-se sozinho sob a copa seca de um velho mesquite. Os traços do guerreiro refletiam anos de batalhas e respeito pelas tradições. Olhos firmes que guardavam a sabedoria ancestral e a honra do seu povo. Em seu peito ardia um sentimento oculto, uma admiração silenciosa por Kiona, cuja força e dignidade, mesmo aprisionada, o tocavam profundamente. Quando a notícia chegou, carregada pelo vento e pelo mensageiro ofegante, o estômago de Taian apertou-se com um nó que desafiava a rigidez de seus princípios. O destino cruel imposto a Kiona era um peso insuportável contra as leis antigas da tribo. As regras ancestrais que protegiam a ordem e a sobrevivência do povo não permitiam interferências, tampouco ações que arriscassem a segurança coletiva por desejos pessoais. Mas ali, naquele instante, entre a pedra e o coração, Taian sentiu o conflito arder como fogo em brasa. A honra que o definia confrontava o amor velado, e a urgência de salvar quem era mais que um símbolo, uma vida, um ser que lhe dera esperança em meio à vastidão árida. Cada segundo que passava sem ação era uma sentença contra ela e contra ele mesmo. A decisão rompeu o silêncio pesado. Desafiar as tradições era trair não só a lei, mas sua própria essência. Ainda assim, a voz interior da compaixão falou alto, superando o medo da excomunhão e o perigo da solidão. Com passos firmes, mas coração apertado, Taian escolheu a ousadia qual espada desatada, consciente do preço que pagaria para cruzar aquela linha invisível. A tribo observava em silêncio inquieto o gesto que significava ruptura e coragem. Olhares desviados, sussurros de dúvida e repreensão percorriam os cantos da aldeia. A sombra do isolamento já se formava ao redor do guerreiro que ousava desafiar os antigos pactos. A jornada que iniciava não lhe traria apenas perigos vindos da terra hostil, mas inimigos em sua própria casa. Com a noite engolindo as últimas cores do dia, Taian partiu sozinho contra o destino. O coração pulsava acelerado. Cada passo trazia a mistura pungente de coragem e medo. Aquela sensação estranha de estar trilhando um caminho sem retorno. O silêncio súbito atrás dele cortejou os nervos. Sem alarde, um movimento sutil denunciava que não estava só. A traição interna, velada nas sombras de sua tribo, se materializava como um inimigo invisível, pronto para transformar a esperança em desespero. O frio da incerteza congelou sua alma enquanto avançava, consciente de que a verdadeira luta ainda estava por vir. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino,
ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele, uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Taian sentiu o silêncio atrás dele, um pressentimento cortante que o fez apertar as rédeas com firmeza. Seus passos ligeiros abafavam o sussurrar do vento e carregava o cheiro de terra quente e folhas ressecadas. A vastidão do território que cruzava parecia viva, observadora e impiedosa. A desaprovação da tribo havia se tornado uma sombra presente, quieta, mas persistente, que o acompanhava mais forte que qualquer inimigo visível. A primeira noite fora solitária e fria o bastante para que a dureza da jornada se agravasse nas costas cansadas do guerreiro. No escuro, os sons da caatinga mesclavam uivos distantes e o crepitar das coaceiras sob o toque do vento tímido. Mas não era a natureza quem o ameaçava mais. Era o peso da desobediência e a traição velada que lhe mordiam a alma. Ninguém poderia acompanhar seu passo sem sua permissão, e ainda assim, o traidor entre eles escolhera fazê-lo. No amanhecer seguinte, Taian continuou sua marcha, rasgando as areias do caminho com o casco do cavalo, com um olhar atento a qualquer movimento fora do habitual. O horizonte escondia segredos, e ele sabia que não estaria apenas contra o tempo para alcançar Kiona, mas também contra olhos implacáveis. Na fronteira entre conhecidos e inimigos, a incerteza tornou-se companhia constante. O território, antes familiar, entregava um novo idioma em cada ruína, em cada trilha avistada, em cada árvore, que parecia esconder mais do que raízes no solo seco. As memórias das histórias ancestrais pareciam sussurrar pelos cantos, advertindo sobre perigos que não pertenciam apenas ao corpo, mas ao espírito. As regras que Taian quebrara não permitiam que o peso dessa jornada caísse só sobre ele, mas ele escolhera o risco, sentindo o amor guiá-lo como única bússola. Sua solidão foi interrompida por rastros recentes no pó, pegadas que não eram de animais. O guerreiro parou sob o sol escaldante, os olhos apertando contra a claridade, seguindo com a visão aquela trilha fresca. O cheiro de fumaça fraca se misturava ao vento, sinal de acampamento em breve. Cada passo adiante aumentava a tensão. Caçadores à espreita, armados para prender ou aniquilar qualquer sinal de desafio contra o domínio invasor. Para eles, Taian era mais que um homem, era um problema que deveria ser extinto. Por entre os arbustos, avistou as sombras de dois homens com rifles calados, a munição reluzindo sob a luz quebrada das primeiras horas do dia. Coração apertado, Taian desviou para uma depressão no solo, fundindo-se com a terra seca e o mato ralo, confirmando que fora descoberto. A escolha era clara: confrontar ou desaparecer na vastidão indomável. Ele sabia que a luta poderia significar o fim. Mas a chama que ardia em seu peito, o rosto de Kiona marcado na mente, impediu qualquer hesitação. Seguindo o curso tortuoso, sua respiração tornou-se rítmica, cada músculo pronto a explodir em defesa ou fuga. A batida simulada de passos apressados ao longe denunciava que o cerco se estreitava. O silêncio antes da tempestade pairava no ar, pesado como chumbo e hostil como a ameaça que se aproximava. Então veio o som, abafado, trêmulo,
mas inconfundível. Um choro. Tayan congelou. Onde quer que estivesse aquela voz, estava próxima. As lágrimas silenciosas, os soluços contidos, alcançavam-no como um chamado que atravessava a espessura do medo e da distância. A dor daquela mulher, da mulher que buscava salvar, era um eco de sua própria angústia. O guerreiro cedeu um instante à emoção, sentindo um nó se formar na garganta, quase o fazendo desistir. Mas não podia, não enquanto o choro persistisse. Seguindo a trilha do som, avançou com cautela, coração martelando contra o peito. Por trás de um banco improvisado, uma cela antiga, desgastada. Encostada num tronco quase tombado, anunciava que a presença da mulher não era fruto de sua imaginação. O território inimigo se fechava ao redor, e a esperança apertava-se como uma pedra no peito. Kiona estava perto, ao alcance de sua coragem e vontade, mas ainda fora de seu alcance, cercada por perigos visíveis e invisíveis. O futuro exigia não só força bruta, mas astúcia e paciência. Tayan sabia que o próximo passo seria decisivo e que menos que isso seria um sacrifício em vão. Com o sol a pino, lançando uma luz cruel sobre a vastidão incomoda, Tayan fez uma promessa em silêncio, jurando que não recuaria. Ele permaneceria firme, caminhando em frente, mesmo que o mundo inteiro virasse as costas. A jornada estava apenas começando, e o verdadeiro teste vinha adiante. O choro abafado continuava, misturado ao sussurrar do vento, enquanto o guerreiro aprumava as rédeas, a fronteira entre o impossível e o necessário. Tornava-se o palco da sua decisão, e o resgate que ele buscava já pulsava no ar, próximo como um suspiro inquieto, esperando pela coragem que romperia o silêncio. O ar seco da planície parecia pesar sobre eles, cada instante ampliando o silêncio que se impunha entre Tayan e Kiona. O sol já alto filtrava seu brilho impiedoso pelas ramagens retorcidas, enquanto avançavam, olhos atentos a qualquer sinal de movimento que denunciasse a aproximação dos caçadores. O corpo de Kiona parecia frágil, mas havia algo em seu olhar, uma centelha de resistência, que mesmo o prisioneiro mais cruel não fora capaz de apagar. Tayan a observava com cautela. Não era apenas a urgência do resgate que o guiava, mas o delicado equilíbrio entre proteger e respeitar a mulher que agora estava em suas mãos. Suas atitudes precisavam honrar a dor que ela carregava, marcas feitas sem misericórdia, não só na pele, mas no espírito. A tensão entre eles era palpável, como se ambos receassem romper o fio tênue de confiança que começava a se formar. Tem que andar devagar. Se formos rápidos demais, alertaremos os caçadores. Sua voz saiu quase como um sussurro, rouca de noites mal dormidas e do esforço mental que exigia a fuga. Kiona revirou os olhos, uma expressão que misturava desconfiança e cansaço. Dizem que quem fica muito tempo cativo acaba aprendendo a temer até a própria sombra. Havia amargura naquela frase, mas Tayan captou uma pontada de desafio. Ela não era um troféu quebrado, ainda que assim tivessem tratado. Havia nela uma força não dita, uma vontade de sobreviver que teimava em resistir a qualquer choque da realidade. Eles avançaram entre os arbustos secos, pisando cuidadosamente sobre pedras e galhos secos que traíam a presença alheia. A paisagem ao redor parecia envelhecida pelo tempo e indiferente à luta humana que se desenrolava. A cada passo, o medo de serem descobertos crescia.
Tayan sentiu os olhos que os perseguem em cada sombra, e em seu peito a urgência de se mover e o instinto de ficar imóvel, o conflito do guerreiro em alerta. Não confio em todos da minha tribo, confessou, a voz baixa, quase um murmúrio carregado de pesar. Há quem prefira que eu fale. A desobediência tem preço, Kiona. Ela desviou o olhar, sentindo o peso oculto daquela traição invisível. O mundo ao redor deles não era apenas de inimigos externos, mas um terreno traiçoeiro onde alianças se desfaziam como poeira ao vento. Então, um ruído súbito o gelou. No calor abafado do meio-dia, um estalo de galho quebrado chamou a atenção das duas figuras. Tayan ergueu o braço num gesto imperioso, ordenando silêncio absoluto. Suas pupilas se estreitaram, seguidas pelo corpo postado em posição defensiva. Kiona retrocedeu para trás de uma grande pedra, o corpo ainda adormecido pela fraqueza física que carregava. Os olhos fixavam o espaço, talvez já acostumados a buscar perigo em simples sombras. Do outro lado do campo, 6 homens emergiram das árvores, armados e firmes, seus rostos endurecidos por anos de caçada. Não havia margem para dúvida. Eram caçadores experientes, movidos a ódio e dinheiro, determinados a capturar Tayan vivo ou morto. O guerreiro não hesitou. Metade do grupo avançava pelo flanco esquerdo, tentando cercá-los, enquanto os outros permaneciam alinhados para fechar qualquer rota de fuga. Tayan puxou a mão de Kiona, fazendo deslizar pelos arbustos em direção a uma depressão no solo, um esconderijo raso, mas que podia lhes dar alguns preciosos segundos. Confia em mim, disse ele com firmeza. Não prometo que será fácil, mas não vou deixar nada acontecer contigo. Kiona respirou fundo, tentando recobrar o controle. A sua desconfiança ainda era uma muralha, mas aquela promessa tinha a firmeza de uma rocha no meio da tormenta. As balas começaram a zunir próximas, estilhaçando pedras e arrancando folhas secas dos galhos. Tayan empurrou Kiona para a proteção, seus olhos varrendo o terreno, analisando com rapidez a melhor saída. Eles teriam que seguir para o sul, o único caminho que não estava cercado pelas patrulhas intensificadas desde que ele cruzou as fronteiras proibidas. Enquanto rastejavam, Kiona quebrou o silêncio. Por que me salvou? Eu era só um prêmio para eles, uma mensagem. Tayan parou por um instante. A voz finalmente firme, carregada de uma emoção que raramente mostrava. Porque você é mais que um troféu. Você é digna da honra que minha tribo deveria aprender a respeitar. Ela não respondeu, mas seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e algo que beirava o alívio. O caminho era tortuoso e a paisagem não ajudava. Árvores retorcidas, pedras soltas e o calor que drenava suas forças. Mesmo assim, eles avançavam, homens e mulheres invisíveis, caçando-os como feras famintas. De repente, o estalo familiar se repetiu. Tayan congelou, o coração batendo uma corrida frenética. Não era um caçador inimigo, mas passos ligeiros demais, precisos, vindos da direção oposta. Alguém da sua tribo, alguém que conhecia seus modos e sabia cada trilha que ele tomava. A traição tornou-se concreta diante deles. Um informante, talvez movido por medo ou ganância, tinha revelado seu caminho, armando uma armadilha traiçoeira que quase os fez cair. Os olhos de Tayan faiscaram em cólera contida, a responsabilidade por Kiona exando como nunca. Agora não só a fuga era urgente, mas a necessidade de sobreviver
a quem havia deles se virado contra a própria alma. Corre, ordenou, tomando a frente, seguidos pelo som pesado de botas quase abafadas pelo vento que aumentava. O cerco apertava e o futuro se tornava tênue, um fio de esperança que buscava não se romper em meio às sombras da desertificação do orgulho e da traição. A perseguição recomeçava, e a fronteira não mais era só entre terras, mas entre confiança e deslealdade, entre vida e morte. O caminho à frente prometia um novo confronto, e a prova definitiva de que quebrar regras jamais foi um ato sem consequências. A emboscada traída pelo informante dentro da tribo de Taian quase os captura novamente. O silêncio da caverna os envolvia como um manto pesado, um respiro de alívio que se misturava à ansiedade que não os abandonava. As paredes irregulares, marcadas por símbolos antigos, e o eco distante de histórias esquecidas, parecia sussurrar segredos do passado, segredos que agora se entrelaçavam como o presente tortuoso de Taian e Kiona. Ali, naquela penumbra sagrada, o peso do mundo parecia se deslocar momentaneamente, oferecendo um refúgio instável entre a perseguição mercenária e os fantasmas internos do guerreiro Apache. Taian ficou imóvel, os dedos trêmulos encostados na pedra fria, a respiração arrastada, os olhos fixos numa das inscrições antigas, como se buscasse respostas numa linguagem ancestral que prescindia de palavras. Kiona o observava com um olhar misto de desconfiança e exaustão, seus olhos cansados refletindo as sombras da gruta. Havia muito mais naquela caverna do que o abrigo físico. Era um altar da memória, um testemunho das batalhas e das lealdades quebradas pelo tempo. "Por que trouxe você para cá?" perguntou ela, a voz baixa, tensa, carregada de medo e dúvida. Taian desviou o olhar, lutando contra o turbilhão interno que começava a engolfá-lo. "Este lugar guarda histórias de glória e vergonha, de sangue e paz. Aqui podemos pensar, afastados do mundo que nos caça. Mas também," pausou, como se medisse o peso da confissão, "aqui preciso enfrentar o que deixei para trás." O guerreiro aproximou-se de uma inscrição que revelava o símbolo da sua tribo, um traço que unia passado e presente. Mas naquela noite sombria, o passado gritava mais alto, lembrando-lhe da ruptura, da deserção que havia cometido. O silêncio da caverna virou o silêncio do coração. Kiona avançou, hesitante, os passos frágeis ecoando no chão irregular. "Você está lutando consigo mesmo. Não está? Entre as leis que jurou obedecer e o que seu espírito exige?" Ele assentiu, com um fio de tristeza. "A honra não é fácil, Kiona. E às vezes, para mantê-la, é necessário quebrar o que fomos ensinados a respeitar. Meu ato trouxe vergonha para o povo, mas não podia virar as costas para você." O olhar dela se suavizou, carregado de algo que parecia esperança mesclada à dor. "Minha captura não foi só uma violência cruel. Há segredos antigos, histórias enterradas que se desenham na sombra daquelas terras. Rivalidades que vão além de nós, envolvendo tribos e homens ávidos por poder. Caçadores, colonos, interesses que querem destruir o que amamos." Taian estreitou os olhos, a mente capturando o peso das palavras. A captura de Kiona, antes entendida como um mero troféu de vitória, tornou-se um lance num jogo maior, muito mais perigoso do que imaginavam. A escuridão da caverna parecia se fechar e se expandir ao mesmo tempo,
como se a verdade revelada pulasse do passado estranho para a realidade ameaçadora. O silêncio foi rompido por um som que não poderia ignorar. Passos. Taian ergueu-se num salto, os sentidos aguçados pelo instinto de sobrevivência. Kiona agarrou uma pedra para usar como defesa. Os músculos tensos, o corpo marcado pela dor e pelo medo. A entrada da caverna se iluminou brevemente, enquanto a figura do informante surgia. Era um homem que trazia a traição escrita no olhar, sombra viva da dissimulação interna que havia ameaçado a fuga desde o início. Achei que iriam me agradecer por encontrar vocês aqui, disse ele com voz cortante, cheia de sarcasmo e desprezo. Mas, pelo visto, tenho outro papel a cumprir. O olhar de Taian queimava em fúria contida, uma tempestade prestes a explodir. Você nos traiu. Você arriscou a vida de uma mulher inocente, a honra da tribo e o seu próprio sangue. O informante deu um sorriso cruel, impassível diante da acusação. Honra não põe comida no prato quando os caçadores vêm bater a porta. Quem não viu valor no seu caminho, não verá no meu. Kiona cerrou os punhos, a voz saindo quase como um rugido. Você nos condena porque tem medo, medo de perder o poder que julga ter. O homem hesitou, a face endurecida pelo conflito interno, mas a ganância e o medo lhe turvavam a alma. A honra é uma palavra vazia para quem sabe que vai morrer, disse ele, firme. Vocês quebraram as regras, desafiando tudo que a tribo construiu, e agora o preço será pago com sangue. Taian avançou, voz baixa e ameaçadora. Queimem meu nome, destruam meu legado. Eu protegerei Kiona, a vida que escolhi resgatar, mesmo que isso custe a minha existência. O informante sacou uma faca, o brilho metálico refletindo a luz mortiça da caverna. A ameaça era real, próxima demais. O confronto explodiu, cada movimento carregado de adrenalina e desespero. Kiona recuou para um canto, observando a dança letal entre o guerreiro que havia desafiado a própria tribo e o traidor que buscava extinguir sua chama. Mas a luta não era só física. Era também pela alma da tribo, pela honra manchada e pelo futuro incerto que cada um carregava. Nem todos os inimigos estão do lado de fora. Com um golpe meticuloso, Taian desarmou o homem, prendendo-o contra a rocha. A respiração deles ecoava na caverna, pesada e ofegante. O silêncio, agora, era de desafio. Que vai fazer agora? Zombou o traidor. Entregar-nos para os caçadores que se aproximam. Ou mostrar a eles que a traição paga caro. Antes que Taian desse resposta, um som distante, firme e ameaçador rompeu a quietude. Passos pesados, o som da honra se desdobrando em marcha. O conselho da tribo havia enviado seus homens. Não qualquer patrulha, mas legiões condenatórias, caçados a um preço brutal pela desobediência. Taian lançou a Kiona um olhar carregado de promessas e tormentos. A ameaça não era mais apenas externa, era quem eles eram por dentro. O informante, agora capturado, soltou um sorriso frio e venenoso. O verdadeiro teste estava chegando, e o informante reaparecia, desta vez em confronto direto, ameaçando não só suas vidas, mas a honra de toda a tribo. O choque da luta havia arrefecido, mas a tensão no ar seguia quase palpável, carregada como a poeira fina da planície varrida pelo vento. Taian respirava pesado, o corpo ainda pulsando com adrenalina, enquanto empurrava o informante contra as paredes escarpadas da caverna sagrada. O olhar do traidor era um abismo de cálculos frios, tão cortante quanto a faca reluzente que meteu no cinturão segundos antes do confronto. Kiona ainda tremia,
sentada na beira da pedra. Suas mãos trêmulas apertavam as dobras rasgadas do vestido sujo, mas havia no olhar dela algo além do cansaço. Uma chama viva que aos poucos se fez mais forte. Ela revelou uma força que Tayan não imaginara, não apenas de sobrevivência, mas uma determinação de quem sabe que sua existência pesa muito mais do que uma mera pele ferida ou um símbolo quebrado. Eles vêm, murmurou o informante, a voz manchada pela derrota e um amargor que contaminava até o ar. O conselho da tribo não perdoa quem desafia as regras. Vocês dois carregam uma sentença marcada a fogo. Eles marcham contra vocês. O silêncio se fez maior, a ameaça de um destino ainda mais brutal que a perseguição externa. Tayan sentiu o peso dessa notícia como uma lança fincada no peito. A traição dentro de seu próprio povo. O confronto não seria apenas para garantir a fuga, mas para preservar um ideal esmagado pela rigidez ancestral. Kiona ergueu os olhos, claros como um céu inesperado, e disse com voz rouca: se a tribo nos quer mortos, então é a honra que está em jogo, e não apenas nossas vidas. Tayan fechou os olhos por um instante, aquele momento em que a dor física se curva diante da dor da alma. Ele sabia que a consequência da desobediência seria devastadora, uma sentença selada pela tradição que ele havia escolhido quebrar. Mas ali, um Kiona ao seu lado, sentiu o poder de um laço que transcendia decretos e antigas leis. Eu escolhi este caminho, respondeu ele com a voz firme e tensa. Por tudo que você representa. Não importa o que venha da minha tribo. Esta aliança não será quebrada pela ameaça ou pelo medo. A caverna, com suas paredes marcadas por histórias centenárias, parecia agora testemunhar um novo capítulo de resistência e coragem. A união entre eles, forjada no fogo da perseguição e da traição, era mais que um gesto de desobediência, era um grito contra a inflexibilidade que buscava esmagar o que era diferente, o que ousava sonhar. O informante, derrotado, mas ainda perigoso, não demonstrava medo, apenas desprezo. Vocês acreditam que podem mudar o curso da história? Que vão resistir às forças que se levantam contra vocês? A tribo não perdoa os traidores e nem aqueles que os acompanham. Tayan agarrou o colar do homem, puxando-o para perto. Você talvez traga a morte, mas não a honra. E honra é tudo que ainda resta a nós, mesmo nos momentos mais sombrios. O estalo distante das botas ecoou na entrada da caverna, antes que qualquer um pudesse reagir. As sombras se movimentaram como uma maré implacável. Os guerreiros do conselho da tribo entravam em marcha firme. Seus rostos sombrios, carregando a determinação de quem julga sem espaço para perdão. Tayan olhou para Kiona. O olhar dela estava firme, uma promessa silenciosa de que juntos enfrentariam o que viesse, mesmo que significasse lutar contra o sangue que compartilhavam. Preparar-se para o pior, sussurrou ele, enquanto a porta da caverna começava a se encher de figuras armadas. A honra e o destino se cruzam agora, não só com o inimigo do lado de fora, mas com o que habita no coração do próprio lar. O informante soltou um sorriso venenoso, cheio da certeza daqueles que conhecem a fragilidade da esperança. Vocês estão encurralados. A tribo vai arrasar tudo que ousar desafiar sua lei. Tayan ergueu o queixo, encarando o destino como a última resistência da honra perdida. Que venham, nós não seremos facilmente derrubados. O sol da tarde mergulhou a caverna numa penumbra espessa. As vozes graves e passos dos guerreiros se aproximavam,
como uma tempestade pronta a romper. E o verdadeiro teste para a honra de Taian e para a aliança com Kiona estava apenas começando. O vento carregava o cheiro da torrente distante, mas não o som que ele antecipava. Taian aguardava encostada na soleira da humilde cabana de madeira, o rosto tenso sob a sombra da aba do chapéu. A proximidade da irmã de Taian trouxe um alívio inesperado, mas também um peso novo. Por anos, Taian fora a voz da mudança, desafiadora, inquieta. Alguém que via além das tradições rígidas que prisioneavam o espírito do povo Apache. Agora, diante deles, a esperança caminhava em forma tangível, mesmo sob o risco da ruína. Assim que Taian e Kiona cruzaram a soleira, o ar pareceu comprimir-se. Taina não poupou palavras, o olhar fixo, incisivo. Vocês sabem muito bem o que enfrentam. O conselho não aceitará essa afronta sem revidar, disse ela enquanto acendia um fogo bruxuleante no fogão antigo. Mas não estamos sozinhos. Há aqueles entre nós que desejam algo novo, uma outra forma de preservar nossa honra. Kiona, sentada com gestos cuidadosos para não expor demais as marcas ainda recentes, fitava a irmã de Taian com uma mistura de esperança e ceticismo. Palavras lhe faltavam. O peso da humilhação ainda carregava em sua voz o eco das correntes que aprenderam. Por que ajudar? Aventurou Kiona, a voz tingida de uma desconfiança que vinha tanto do recente cativeiro quanto das feridas invisíveis. Taina deixou escapar um suspiro, os olhos sombrios encarando o fogo. Porque sei que a rigidez que o conselho impõe não é o caminho para nosso povo seguir. Porque você carrega algo que não deveriam ter destruído. Algo que pode mudar tudo, não apenas para você, mas para todos nós. Taina fechou os olhos por um momento. A memória da perseguição e da traição recém-sofridas, ainda ferozmente vivas em seus músculos tensos. As tradições que uma vida havia lhe ensinado, agora pareciam correntes que o prendiam de um futuro possível. Taina era a ponte, a voz do futuro, e eles dependiam dessa mediação mais do que nunca. Há segredos enterrados, continuou Taina, da voz baixa mas firme. A origem dessa profanação que sofreu Kiona está ligada a mais do que rivalidades de sangue. Às vezes, aquilo que parece destruir pode também conter a semente da renovação. As histórias da nossa tribo falam de ciclos, onde a honra encontra novo significado, quando o velho é questionado e o novo aceito. Kiona ergueu o queixo, encontrando nas palavras de Taina um estranho conforto. Ainda sentia o peso brutal da humilhação sofrida, mas as possibilidades agora se desdobravam. Pequenas fagulhas entre a escuridão. Talvez houvesse, afinal, um caminho para restaurar não só sua vida, mas a alma ferida de uma tribo inteira. Antes que pudessem aprofundar a conversa, um murmúrio crescente cortou a calma da cabana. O vento parecia trazer não só fumaça, mas a sombra inevitável do julgamento que se aproximava. A voz de um mensageiro, firme e carregada, rompeu a tensão. O conselho reúne-se ao romper da noite. Ordenam prisão imediata para Taian e exigem a entrega de Kiona. A desobediência será paga com sangue. Se negarem cumprir, a guerra civil consumirá nossa terra. O trio se entreolhou num silêncio congelado, pesado como a rocha sobre o peito. Taiana respirou fundo, as mãos cerradas contra o vazio. Isso não é apenas uma sentença contra vocês, disse ela, o olhar flamejando. É uma afronta contra a mudança que tentamos construir. Uma guerra interna está à beira de estourar, e talvez sejamos nós os catalisadores desse fogo. Tayan apertou os dedos contra a mesa de madeira gasta,
sentindo o peso do destino pendurado sobre suas cabeças. A vida que escolheu salvar, a honra que desafiou, tudo caminhava para o confronto inevitável que arriscará tudo. Kiona, pela primeira vez, olhou firme para o pai de seu resgate e para Taina, reconhecendo naquele momento frágil, mas intenso, um propósito maior. A noite cairia pesada, trazendo com ela o conselho que decidiria sobre o seu futuro e talvez sobre o destino de toda a tribo. Entre os suspiros do vento e o rugido distante de vozes preparando-se para julgar, um só pensamento se firmava na mente de Tayan. Não entregariam Kiona. Nem um passo cairiam sem luta. O claro escuro do crepúsculo fundia-se em sombras concretas à sua volta, enquanto o pesado som de tambores ressoava longe, um presságio sombrio. O conselho da tribo decretava prisão e julgamento para Tayan e exigia a entrega de Kiona, sob pena de guerra civil. O ar na aldeia estava pesado, tumulto crescente rompendo a calma seca que havia tomado conta dos últimos dias. As disputas mudas das últimas semanas explodiam em vozes altas, acusações que se entrelaçavam como flechas afiadas, cortando o tecido antigo da tribo. Tayan sentia cada olhar lançado sobre ele como punhaladas invisíveis, as palavras não ditas transbordando perigo. Havia um abismo entre ele e os líderes tradicionais, um fosso forjado pelo medo das mudanças, pela rigidez das leis ancestrais que agora ameaçavam a sobrevivência de algo maior. Kiona, apesar do seu corpo frágil, mostrava uma determinação que incendiava a sala onde as vozes ecoavam. Seu olhar, firme como pedra antiga, percorria os jovens guerreiros e as mulheres que se reuniam ali, aqueles que, contra o poder do conselho, começavam a sussurrar esperança. Ela conhecia bem o peso do passado, o preço de ser um símbolo marcado por violência e humilhação. Mas naquele momento, tornava-se uma figura diferente, uma chama que rejeitava a sombra daquilo que foi imposto. Tayan se manteve ao seu lado, a postura tensa, os dedos apertados em punho. As palavras, carregadas de disputa e medo, tornavam a atmosfera densa, quase sufocante. Entre o barulho, ele tocava a dureza silenciosa de Kiona, sentindo na própria pele a urgência daquela jornada que não era só dele, mas de todos que desejavam ver a tribo livre das correntes ancestrais. Eles não vão aceitar nenhum pedido de clemência, murmurou um dos anciãos, a voz firme, repleta da convicção imutável do passado. Quebrar as regras, desobedecer ao conselho, isso é traição, uma traição que poucos voltam a pagar com vida. Kiona deu um passo à frente, o rosto iluminado pela determinação que já não podia ser abafada. Minhas cicatrizes contam uma história, mas eu não sou apenas isso. Se querem julgar, que me julguem não como um troféu tomado, mas como uma mulher que busca justiça e verdade. Que se levantem aqueles que têm coragem de mudar o que herdamos. Os sussurros aumentaram, vozes divididas que se cruzavam entre o medo da mudança e a vontade indomável de um futuro diferente. Tayan sentiu o olhar de Taina, sua irmã, lançando-lhe um misto de reprovação e esperança. Ela havia sido quem mais batalhara para abrir essa janela estreita no muro do conselho, quem lhe dera voz quando parecia que só restava o silêncio da condenação. A tensão explodia em cada palavra, em cada gesto, até que a voz autoritária de um dos conselheiros rompeu a confusão, ordenando prisão imediata para Tayan e exigindo a entrega de Kiona como condição para evitar uma guerra civil que podia dilacerar para sempre a tribo. O anúncio caiu como um açoite, paralisando o ar
antes que pudesse se mover novamente. Kiona encarou Taian com os olhos dilatados pela determinação e pelo medo oculto, sabendo que nas próximas horas o destino deles seria selado. A vida que tentavam reconstruir, a aliança frágil criada na fuga e na luta, agora enfrentava a maior prova, aquela que vinha de dentro, das próprias raízes do seu povo. Taian apertou a mandíbula, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seu corpo fatigado. A seda fria da noite estava longe, e as vozes na cabana já se transformavam em um coro sombrio que anunciava batalhas não só de armas, mas de ideais. Não entregarei Kiona. Sua voz saiu tensa, mas decidida, cortando o murmúrio crescente. Se essa é a sentença, que venham as consequências. Lutarei até o fim, não só pela minha vida, mas pelo futuro que ela representa. O silêncio que seguiu carregava um peso monumental, o eco de uma promessa firme contra o poder secular impresso na pele da tribo. A atmosfera parecia carregar o presságio da tempestade que se formava no horizonte, enquanto a conversa pausava diante do destino que os aguardava. Do lado de fora, o som ritmado dos tambores se erguia. Distante, mas firme, um brado ancestral que anunciava que o conselho se preparava para um julgamento que ninguém poderia ignorar. O peso do silêncio era uma sombra que os envolvia, e o futuro da tribo parecia pender por um fio quase invisível, tão tênue quanto a confiança recém-conquistada entre Taian e Kiona. Com um olhar firme para a irmã Taina e para Kiona, Taian deu um último suspiro, carregado de determinação e medo. A hora da decisão estava próxima, e a luta pela alma da sua gente começava a tomar forma concreta. Kiona, olhando para todos ali, respirou fundo, sabendo que precisaria enfrentar não só os perigos externos, mas a tempestade interna. Ela decidiu enfrentaria publicamente seu destino, buscando apoio entre os jovens guerreiros e as mulheres da tribo, aqueles cujo olhar ainda não estava preso pelo medo ou pela obediência cega. O futuro da tribo estava agora aberto, incerto, mas com a coragem de quem ousava desafiar o que parecia imutável. E assim, a batalha pela honra e a sobrevivência se anunciava. Uma luta que não seria vencida pelo silêncio, mas pela voz daqueles que tinham a força de enfrentar seu próprio destino em praça pública. A voz de Taian ressoava forte na câmara do conselho, quebrando o silêncio opressivo que se instalara entre os líderes tribais. Seus olhos firmes encontraram os olhares cautelosos e duros dos anciãos, cada palavra pesada, como a determinação de um homem que não mais podia recuar. Honra não se mede em silêncio, nem se preserva no medo de contemplar a própria lei, declarou, o tom firme, porém carregado de um peso emocional incomum para um guerreiro de sua estirpe. Quebrar regras não é um ato de traição quando o que está em jogo é a vida, a dignidade, a alma do nosso povo. Do outro lado, o líder do conselho respondeu com a mesma veemência ancestral, sua voz cortando o ar como um sopro congelante. Taian, sua desobediência é uma afronta que abala as fundações da tribo. É sacrilégio. Sua escolha põe em risco anos de tradição, a ordem que mantém nossa sobrevivência. E a trama que você tece com essa mulher é uma sombra sobre nossa honra. Kiona permaneceu em silêncio por um instante, a respiração entrecortada pelo esforço e pela dor. Mas seus olhos testemunhavam uma força crescente. Quando finalmente falou, sua voz soou clara e firme.
desafiando o peso do silêncio que tentava abafar sua essência. Eu não sou um troféu a serviço da vaidade ou do medo. Sou filha de uma história que vocês tentam apagar com coroas de tédio e julgamento. Essa união que recusam é a semente de um novo amanhã. As palavras dela ecoaram nas paredes simples da aldeia, causando reações variadas, desaprovação, surpresa, até um fio de esperança. Tayan percebeu o olhar cintilante de alguns jovens, aqueles que, apesar do receio ancestral, começavam a compreender a urgência do momento. O debate entre tradição e mudança tornou-se mais acalorado. Vozes erguidas em defesa de ambos os lados, mas a tensão estava além do discorrimento. Era uma fissura aberta que ameaçava dividir a tribo inteira. Enquanto as discussões se arrastavam, um rumor silencioso crescia entre os presentes. Um presságio sutil que se manifestava em olhares ríspidos e sussurros temerosos. Não era apenas o destino de Tayan ou Kiona que estavam em jogo. Era a própria alma dos Apaches que estava sendo desafiada. No fim das contas, não havia outra saída para o conselho que não impor uma sentença severa. Prisão imediata para Tayan e a exigência pública de que Kiona fosse entregue. Uma condição amarga e dura, destinada a encerrar o que consideravam uma ameaça à sobrevivência ancestral. Kiona alinhou-se ao lado de Tayan, seus olhos firmes transmitindo um pacto silencioso de resistência. A fragilidade aparente de seu corpo escondia uma tenacidade que o cativeiro não lograra apagar, e a determinação em seu olhar incendiava os corações teimosos que ainda duvidavam. Não entregarei Kiona, Tayan anunciou, voz tensa, um fio de aço quebrando o murmúrio. Crescente. Se desejam a guerra, terão a guerra. Eu lutarei até o fim. Essa luta é por algo maior do que nós dois. Naquele instante o silêncio caiu como uma cortina pesada, cada palavra reverberando com o peso da promessa. O vento que soprava do lado de fora parecia carregar o presságio de um vendaval, e os tambores distantes marcavam o pulso crescente da tribo, preparando-se para um confronto inevitável. Mas mesmo com a tempestade se formando no horizonte, Kiona ergueu a cabeça, olhando fixamente para os jovens guerreiros e mulheres que começavam a se reunir ao seu redor. Entre eles, viu a centelha daquele futuro incerto, mas vivo, que resistia à escuridão da tradição inabalável. A decisão dela era clara. Enfrentaria seu destino abertamente, não como vítima, mas como símbolo e líder da mudança, buscando apoio naqueles cujos corações ainda batiam com a esperança. Assim, com o crepúsculo tingindo o céu de um vermelho intenso, a batalha pela alma da tribo se anunciava. Não mais nas sombras silenciosas do passado, mas sob a luz inquiedosa da verdade que se recusa a ser calada. E enquanto as primeiras vozes desafiadoras começavam a se erguer, Kiona sabia que o caminho à frente exigiria coragem, não apenas para resistir, mas para reinventar aquilo que a todos ordenava permanecer imutável. A poeira levantada pela batalha ainda flutuava no ar, quando os últimos ecos dos disparos se dissiparam no horizonte castigado pelo sol. No centro da clareira deserta, envoltos pelo silêncio que parecia um bálsamo e uma sentença ao mesmo tempo, Tayan apoiava-se no punho cerrado de sua lança. Cada respiração sua era um tributo silencioso aos que não mais caminhavam ao seu lado. Vozes silenciadas pelo preço cruel que a vitória sempre cobra. Kiona, com as roupas esfarrapadas
e o corpo marcado por cicatrizes que contavam histórias de dor e sobrevivência. Aproximou-se hesitante, os olhos ainda relutantes, mas carregados de uma força que nenhum cativeiro poderá extinguir. Ela se pôs ao lado dele, a presença firme e viva quebrando a aura pesada ao redor. Você cumpriu sua promessa, disse ela numa voz rouca, quebrada pela emoção remanescente das batalhas recentes. Salvou minha vida e a honra da nossa gente. Ele voltou o olhar, encontrando-a, vendo não mais a prisioneira que carregara como um símbolo e um peso, mas a mulher que escolhera lutar, quebrou regras, desafiou destinos e agora caminhava ao seu lado como igual. Ao longe, a aldeia lentamente reerguia-se entre as sombras da tarde. As chamas dos fogueiras se acendiam, soprando fumaça que se unia ao céu tingido de dourado. O vento trazia consigo murmúrios dos que haviam resistido, jovens guerreiros, mulheres de espírito indomável e até anciãos, que mesmo relutantes, começavam a vislumbrar a necessidade da mudança. Taian e Kiona sabiam o que lhes aguardava. Não mais era apenas a luta contra os caçadores ou tribos inimigas, mas a batalha mais profunda, por aceitação, redenção e pelo futuro da tribo. O líder do conselho, um homem de rosto sulcado pelas rugas do tempo e pela rigidez do dever, aproximou-se, seus passos pesados marcando o chão seco. A honra, começou ele, a voz carregada por anos de tradição. É um tecido tecido com fios invisíveis. Vocês desafiaram a trama que sustenta a nossa existência, mas o sangue derramado hoje fala mais alto que condenações antigas. Taian baixou a lança, o corpo ainda dolorido, mas a cabeça erguida. Que a honra seja medida pelas ações. E mesmo pelo medo do que é diferente, respondeu ele, o eco da coragem vibrando nas palavras. Kiona, enfim livre para falar sem o peso das algemas invisíveis, juntou-se. Fui tomada, marcada como troféu, mas não derrotada. Meu sofrimento não é vergonha, é história. E nesta história, há espaço para resistência e renascimento. O silêncio que se seguiu era denso, mas pela primeira vez não era o silêncio da discordância irredutível, mas do rompimento lento das barreiras. Os olhares dos presentes se suavizaram, e uma esperança tênue, porém palpável, começou a germinar. Nos dias que seguiram, a tribo se moveu na direção de uma nova era. Taian foi perdoadamente recebido entre os seus, não sem cicatrizes e nem sem memorial dos erros passados, pois as ações dele se tornaram lições gravadas na memória do povo. Tiona, restaurada como mulher, mãe da esperança, tornou-se símbolo da resistência e do futuro que pulsa forte quando as leis antigas são repensadas. Juntos, eles partiram sob o céu aberto, cavalos farejando o vento livre. Não eram apenas dois sobreviventes, mas a encarnação de uma honra renovada, forjada pelo amor e pela coragem de desafiar o destino. E ao longe, nas planícies que se estendiam infinitas, a promessa era clara: construir uma vida onde a verdadeira honra transcenda regras rígidas, e onde o espírito do povo Apache se erga curado e livre para reescrever seu próprio caminho.